Saudações para você que está aí do outro lado da tela. Tudo bem com vocês, meus amigos? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês e é aquilo que você já sabe, né? Se tem vídeo novo aqui no canal, tem resenha nova de livro saindo fresquinha aí para você curtir e compartilhar com os amigos, né? E qual é o livro que a gente vai falar hoje, né? Qual é o livro que a gente vai tratar aqui hoje? Cara, o livro que a gente vai tratar aqui hoje é mais um daqueles muitos livros que eu amo de paixão, porque é um livro que fala de outros livros. Eu adoro essa temática, né, de livros que falam de outros livros, ou então livros que falam sobre livrarias, sobre bibliotecas, ou livros que falam sobre textos perdidos que não chegaram até nós, né? Textos que ficaram perdidos ao longo da história e que não chegaram até nós, né? Por isso que O Nome da Rosa, por exemplo, é um dos meus livros favoritos de todos os tempos, e eu espero um dia ter a oportunidade de falar sobre O Nome da Rosa aqui no canal. Só aguardar que um dia eu vou falar sobre o livro, né? Mas esse livro aqui que a gente vai tratar hoje é mais um desses muitos livros excelentes que falam sobre outros livros, né? Que falam sobre uma livraria especificamente. E o livro em questão, meus amigos, é essa preciosidadezinha aqui, ó. Meus Dias na Livraria Morizaki, do Satoshi Yagisawa. Então, é um livro que eu descobri completamente por acaso, não dava o menor crédito para esse livro, mas aí ele apareceu do nada para mim. Aí eu dei uma olhadinha na sinopse, achei promissora, dei uma chance para o livro, para ler e tal. E ao final da leitura, é uma leitura bem legal, bem bacana, bem maneira. Não é o melhor livro de todos os tempos que eu já li sobre livros que falam sobre outros livros, não é o melhor de todos, mas é uma leitura bastante prazerosa, muito legal, e que eu não estaria fazendo um vídeo aqui no canal se eu não tivesse gostado da leitura. Então, apareceu completamente por acaso esse livro para mim, né? Há pouco tempo atrás, né, a minha namorada me deu de presente um outro livro, que foi esse aqui, ó, sobre o qual eu também pretendo falar um dia aqui no canal, que é O Gato que Amava Livros, aqui do Suzuki Natsukawa, que é um autor japonês também, né? Então, esse livro aqui, né, O Gato que Amava Livros, eu ganhei de presente, aí eu li ele, achei bem bacana, mas eu não vou falar sobre ele hoje. O fato é que é o seguinte, pelo fato de eu ter pesquisado na Amazon sobre esse livro aqui, me veio como sugestão, o algoritmo da Amazon me sugeriu, me botou como sugestão, esse livro aqui. E aí eu dei uma olhada na sinopse, achei promissor, li, achei bacana, e tô aqui fazendo esse vídeo para vocês, né? Cara, é uma leitura fluida, muito fluida mesmo, não tem termos complicados, não tem uma elaboração, uma rebuscação muito excessiva, não é uma leitura truncada, é uma leitura fluida, uma leitura leve. E, cara, é um livro curto, né? Tem o quê? 174 páginas? Pô, tira uma tarde do seu dia, do seu fim de semana, tu lê esse livro todo. E é uma leitura que vai te prendendo, né? Você quer saber o que vai acontecer, né? É uma leitura bem bacana, bem fluida, bem leve, mas é uma leitura que não é completamente descompromissada. É uma leitura que traz uma mensagem para você, né? Uma leitura que deixa você pensativo quando você termina o livro, né? E essas são as melhores leituras, né? Aquela leitura que faz a gente fazer um esforço para ver as coisas de uma maneira diferente, né? E aí, cara, qual é a história desse livro aqui, né? Esse livro aqui, cara, é o seguinte. Tem uma menina japonesa de 25 anos chamada Takako, que meio que o mundo dela virou de cabeça para baixo, né? Ela é uma pessoa que não tem grandes ambições na vida, não tem grandes expectativas na vida, tem aquela vidinha mais ou menos e tal, só que aí acontecem algumas coisas que a vida dela vira de cabeça para baixo, né? A primeira coisa é que o cara com quem ela estava namorando termina com ela e disse, olha, eu vou precisar me casar com outra mulher. Simples assim, né? O cara chegou para ela, o cara namorado dela,
os dois estavam sérios e tal. Aí o cara vai, ó, eu vou precisar me separar de você porque eu vou me casar, tá? Aí ela fica bolada, né? Pô, como é que pode? Eu tava namorando com o cara, mas ele vai ter que casar com outra. Aí depois é que ela vai descobrir que o cara tinha um relacionamento sério com outra mulher na empresa onde ela trabalhava, né? Os três trabalhavam na mesma empresa. Ele, a menina, né? A protagonista, né? A Takako, e a namorada desse cara, né? Que ela não sabia que era a namorada dele. Mas o fato é que ele vai se casar com ela, e aí depois que ela se separa dele, tem aquele ambiente horrível, né, de você ver todo dia a pessoa da qual você namorava e que você se separou e tal. Aí ela resolve pedir demissão do trabalho dela para não ter esse tipo de problema, né? E cara, esse cara que ela namorou é um canalha da pior espécie, viu? É um canalha da pior espécie, né? Porque o cara, primeiro, ele tava traindo a namorada dele com ela, com a Takako, né? Aí quando a Takako pede demissão da empresa, ele manda mensagem para ela na maior cara de pau, falando: ah, agora que você não trabalha mais aqui na empresa, dá pra gente ter uma relação mais aberta, né? Mais espontânea. Aí a gente pode tomar um café juntos, o que você acha? Cara, um cara desse merece usar um protetor solar de óleo de peroba pra cara de pau dele, viu? Numa boa. E aí você já fica com raiva desse cara, né? Desse ex-namorado dela. Pra piorar, ela se demite do emprego, né? Porque é um ambiente extremamente tóxico pra ela, né? Ver o cara todo dia lá com a mulher e tal, e ela não se sente bem, e ela pede demissão do emprego, né? E aí ela tá desempregada e com o coração partido. Só que ela tem um tio que é um tio meio excêntrico, né? Que é o tio Satoru. O tio Satoru era um cara muito na dele, né? Era um cara muito excêntrico, muito fora da curva para a família, né? A família era meio tradicional, assim, não faz grandes arrobos na vida, grandes aventuras e tal. Só que o tio Satoru era um cara porra louca, né? Era um cara que fazia o que dava na telha dele, não dava muita satisfação para ninguém, e era um cara meio excêntrico. Esse tio dela é o dono da livraria Morizaki. E aí, quando ele descobre, né, que a sobrinha dele se demitiu do emprego e estava precisando de um lugar para morar, né, porque ela não ia conseguir pagar aluguel, aí ele chama ela para passar uma temporada com ele morando lá na livraria Morizaki. E aí, cara, esse período que ela passa lá é simplesmente revolucionário para ela, né? Por quê? Primeiro, ela se aproxima da família dela. Ela nunca teve muito contato com uma parcela da família dela, né? Ela tinha mais contato com a mãe e tal, com o pai, que pouco fala, mas o tio dela era uma lacuna na família dela. Ela não tinha muita proximidade assim com o tio dela. Ela só achava o tio dela um excêntrico, um ponto fora da curva, um bizarro e tal. Essa era uma visão estereotipada que ela tinha do tio dela, né? E aí, quando ela está convivendo com o tio Satoru diariamente, ela vê a humanidade, a sensibilidade do tio Satoru, e isso cria uma relação entre eles simplesmente mágica. E toda essa relação entre eles é mediada por livros, né? Livros, aí que está um ponto meio baixo do livro, né? Porque é o seguinte, ele não fala aqui de clássicos da literatura mundial, né? Não fala de Goethe, Stendhal, Júlio Verne, ele não fala desses autores assim mundialmente conhecidos, né? Ele fala mais dos autores da literatura propriamente japonesa, né? E aí ele pega, né, desde o século XIX até os dias atuais e tal, sendo que esses autores japoneses a gente não conhece muito, né? E aí quando ele faz referência a algum escritor japonês da época, né? Aí você fica meio perdido na referência. Pô, mas eu nunca li o livro desse cara, nunca ouvi falar de livro desse cara, nem sabia que ele existia. Aí você fica meio perdido na referência. Mas nada que comprometa a compreensão do texto, né? A compreensão da humanidade do texto, né? Então, cara, quando ela vai morar na livraria do tio Satoru, ela tem essa proximidade, né? Todos os estereótipos dela em relação ao tio Satoru caem por terra.
E essa relação entre eles dois, né, é mediada por muita amizade, muita cumplicidade e mediada por livros, né, que ele vai citando. A Takako, ela não lia nenhum livro, ela não lia livros. Só que no contato com a livraria, ela foi se familiarizando melhor com o livro e desenvolveu gosto pela leitura. Aí quando ela morava na parte de cima, né, no segundo andar da livraria, e o tio Satoru morava numa outra casa perto dali da livraria. E aí, esse tempo ocioso que ela passava lendo. E aí, quando o tio dela chegava no dia seguinte, eles começavam a conversar do livro. E, cara, é uma relação muito humana, né? Eles falando de amadurecimento, de viagens, de experiências enriquecedoras para a vida da gente, de família. Cara, é um leque de assuntos que eles tratam a dois, né? Que é uma coisa muito bonita de se ver, né? Eles dois lá sentados lá na livraria, no segundo andar da livraria, tomando alguma bebida, conversando sobre livros, conversando sobre a vida, conversando sobre amadurecimento, sobre a história da família, a história da livraria. Essa foi uma das partes que eu mais gostei no livro, cara. Quando o tio Satoru conta a história da livraria Morizaki, né? Que já veio passando de geração em geração, né? A livraria já estava há 3 gerações na família. E aí o avô do tio Satoru começou com esse negócio de livro. E aí o pai dele também seguiu. E aí, quando estava meio que ninguém mais queria assumir a livraria, aí o tio Satoru foi, pegou a livraria, remodelou a livraria. E aí transformou a livraria naquilo que ela era, né? Eu gostei muito de ver o tio Satoru contando a história da livraria, né? Muito maneiro mesmo. Só que aí, cara, nisso que eles estão tendo essa proximidade, né? O tio Satoru e a Takako, tem uma questão entre eles, né? Porque é o seguinte, o tio Satoru era casado com uma mulher chamada... Qual é o nome dela mesmo, hein? Momoko. Ele era casado com uma mulher chamada Momoko. E aí, só que é o seguinte, a Momoko simplesmente abandonou ele um dia. Simplesmente juntou as tralhas, eles dois eram casados, aí ela juntou as tralhas e foi embora um dia sem dar satisfação para ele. E esse assunto é um tabu entre o Satoru e a Takako, né? E aí, só que aí acontece uma reviravolta, né? A primeira parte do livro é essa, né? A Takako chegando na biblioteca, se envolvendo com o dia a dia da biblioteca, se aproximando do tio, e essa para mim foi a parte mais prazerosa do livro, né? A segunda parte eu já achei meio sacal, assim, já não gostei tanto. Por quê? Da mesma forma que a Mokoko, é Mokoko, né, o nome dela, né? Momoko, a Momoko. Da mesma forma que a Momoko foi embora sem dizer nada pra ninguém, sem dar satisfação pra ninguém, ela voltou simplesmente do nada. Ela apareceu na livraria do nada. Ô, gente, tudo bem? Voltei. E aí é uma situação que gera um estranhamento maior ainda, né? O tio Satoru tá inseguro, né? Porque ela voltou e tal, mas eu não sei por que ela voltou. Eu não sei nem por que ela foi embora da primeira vez. E eu queria que você, Takako, conversasse com ela para descobrir tudo isso. Para descobrir primeiro por que ela foi embora, por que ela voltou, se ela vai embora de novo, porque eu não tenho coragem de perguntar isso para ela. E aí vai mostrando, né, um bocado da relação da Takako com a Momoko. Aí esse negócio é meio chato, né? Porque aquela relação dela, a Momoko é toda animada, toda entusiasmada e tal, e a Takako tá lá assim, olhando, ó, com aquela cara de estranhamento, tipo, what the fuck? E aí tem essa barriga, né, da construção da relação entre as duas, né? Só que as duas vão viajar, né? A Momoko compra passagem para elas duas viajarem para uma montanha, para um retiro, né? E aí a Momoko começa a explicar a história dela, né? Por que ela foi embora, por que ela voltou e tudo mais. Porque, cara, parece que a Momoko, antes dela conhecer o Satoru, ela tinha engravidado de um namorado dela, só que ela sentiu que ela não tinha condições de sustentar uma criança.
e aí ela abortou a criança, ela abortou a gravidez. E aí ela se sentiu extremamente culpada por ter abortado, né? Se separou desse namorado antigo dela e aí ela conheceu o Satoru. Só que como o Satoru queria muito ter um filho, eles dois tentaram ter filhos, só que ela não conseguia engravidar. Aí, olha só o sentimento de culpa que a Momoko estava sentindo, né? Ela tinha abortado uma primeira gravidez, aí agora que ela estava querendo engravidar, ela não conseguia. E aí ela se sentiu extremamente culpada, sentiu que não conseguiria fazer a felicidade do Satoru e dar um filho para ele, ter um filho junto com ele, e aí por isso ela decidiu ir embora. Por isso ela decidiu sair fora. Só que ela passou por uma outra crise também, e ela sentiu desesperadamente a necessidade de ser acolhida. Ela sentiu desesperadamente a necessidade de estar perto do Satoru, e aí ela voltou. Né? E aí dá umas reviravoltas e tudo, e aí vai sendo construída, né, essa relação da Takako com a Momoko, né? Os traumas da Momoko e tudo mais. E a relação deles, né, com o tio Satoru e a livraria. Toda essa história é mediada por livros japoneses de autores celebrados no Japão. E aí é uma história bem legal, né? A primeira parte, né, eu achei mais legal, como eu cheguei a dizer aqui, né? A primeira parte do livro eu achei mais legal, né? Dele lá, do Satoru com a Takako lá conversando sobre maturidade, sobre a livraria, sobre livros e tudo mais. Essa foi a parte que eu mais gostei. Mas aí, o desfecho, né, bem legal também, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, tudo bem? Mas é uma leitura bem prazerosa, cara. É um livro que fala a história de uma livraria, a história de uma família, fala sobre relações entre familiares, tio e sobrinha, e foi uma coisa que me tocou particularmente, né? Porque em 2022 nasceu a minha sobrinha, né? Então me tocou muito essa leitura aqui, né? E aí é uma coisa que traz uma leitura enriquecedora, né? Traz questões, traz dilemas, traz situações de fragilidade, de fortalecimento, de amadurecimento. Então é um livro que eu gostei bastante e recomendo aí a leitura para vocês, que você lê assim em uma tarde, são 170 páginas, tira um sábado de tarde para ler, que você consegue ler aqui. Então, cara, é uma leitura fluida, é uma leitura que trata de um dos meus assuntos favoritos, né, que é livros falando sobre livros, sobre bibliotecas, sobre escritores. É um livro que fala sobre família, que fala sobre amadurecimento, que fala sobre arte, que fala sobre literatura. E é um livro muito humano. Isso é que eu gostei mais. É um livro muito humano, muito sensível, muito legal, e é uma leitura bastante prazerosa que eu recomendo. O único ponto baixo, como eu já cheguei a dizer aqui, né, é quando ele faz referência a algum autor, algum escritor japonês, e aí a gente não conhece o escritor japonês e aí perde a referência. Porque não tem nota de rodapé, né, para explicar, né? Esse aqui é o autor japonês tal, da época tal, escreveu o livro tal, falou tal coisa. Não tem nota de rodapé para explicar isso. E aí você se sente meio perdido, mas nada que comprometa a leitura ou torne a leitura menos prazerosa. Então, cara, resumindo aí, voltando lá à escala do sabre de luz vermelho, eu dou a nota de 4. 4 sabres de luz vermelhos aí para meus dias na livraria Morizaki, do Satoshi Yagisawa. Então, essa é a minha nota, 4 sabres de luz vermelhos para o livro Meus Dias na Livraria Morizaki, que eu recomendo fortemente a leitura, e desde já agradeço a sua audiência, agradeço o seu like, a sua inscrição no canal. Se você quiser também, acompanha lá a página do Mensagem na Garrafa Podcast no Facebook, acompanhe o nosso blog também, que é o Mensagem na Garrafa podcast.blogspot.com, e é aquilo, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com pessoas que gostam de leitura, com pessoas que gostam de cultura japonesa. Então, compartilhe esse vídeo como se fosse uma doença contagiosa, como se fosse um vírus contagioso. Então, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, faz a sua inscrição e dá aquele triplo C maroto que você dá aquela ajuda para o canal, né?
curte, comenta e compartilha. Bom, meus amigos, então eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.